Olá, tudo bem? Esse aqui é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu tô falando sobre um tema bem polêmico, que é o coaching é coisa de charlatão. E essa série de vídeos eu fiquei inspirada a fazê-los, a me posicionar, devido aí ao que aconteceu com o coach da montanha. Dá uma olhada aí no Google para você, se você não sabe do que aconteceu, vai ter bastante material aí falando das trapalhadas desse rapaz. E aí me inspirou muito a falar sobre esse assunto. E esse segundo vídeo aqui a gente vai entender as armadilhas dessa relação, né? A gente tem uma dinâmica aí entre uma relação entre alguém que tem um suposto saber, então é um coach, é um líder, é um mentor, e as pessoas que o seguem, né? E pra gente começar essa reflexão, sim, meu nome é Vanessa Cosentino, eu sou psicanalista e também coach de carreira, e eu peço aqui para você já se inscrever, ativar o sininho para você ficar sabendo aí do próximo vídeo que eu vou lançar para fechar aí essa reflexão. Se você não viu o anterior, é só procurar aqui nas minhas redes sociais que você vai ver facinho, tá bom? Nesse vídeo anterior eu falo um pouquinho, trago um pouquinho o panorama do mercado de atuação aí do coaching, né, e as suas práticas. Bom, falando então aqui pra gente, hoje esse vídeo é um vídeo um pouquinho mais denso, porque eu queria trazer algumas teorias, não para complicar muito, não é um vídeo muito teórico, mas ele é um pouquinho mais denso que o anterior. Pra gente começar essa reflexão, o que tá acontecendo? Por que essas pessoas, afinal, aceitaram subir a montanha em condições climáticas tão ruins, com uma pessoa que não é nem um especialista na área, né? Ou seja, não é um montanhista, não tem um treinamento adequado. Por que essas pessoas toparam fazer isso, né? O que aconteceu com elas, né? E então, esse vídeo aqui é um esforço de explicar o que aconteceu nessa dinâmica psíquica das pessoas e te ajudar a escapar dessas armadilhas também, né? Esse vídeo também tem uma intenção aí para você. Então, eu começo falando do psicólogo social Solomon Asch. Ele fez um vasto estudo no campo da psicologia social e na interação e influência entre as pessoas e os grupos, e ele fez um teste. Eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês vão ver toda minha capacidade de desenho. O que ele fez? Ele convocou 7 pessoas para um teste, só que 6 dessas pessoas, elas eram contratadas. Uma pessoa só estava realmente fazendo o teste e não sabia de nada do que ia acontecer. Então, ele colocou as pessoas na sala, 7 cadeiras, uma do lado da outra, e essa pessoa, né, que é o teste, vai fazer o teste, ficou em último lugar. E aí ele mostrou essa imagem aqui. Ele mostrou essa imagem e falou o seguinte: olha, tá vendo essa coluninha aqui? Eu quero que vocês me digam qual dessas 3 aqui, A, B e C, é a coluna que é do mesmo tamanho dessa aqui. Observem com atenção e me digam. E aí, como as pessoas eram contratadas, elas deram uma resposta combinada. E, gente, a resposta aqui é óbvia, né? Qual é a coluna do mesmo tamanho dessa aqui? É a coluna B. Só que as pessoas contratadas deram a resposta, vamos supor, A. Todo mundo foi falando, é a A, é a A, é a A. Quando chegou na vez do último, que era a pessoa que não sabia, né, do teste, o que vocês acham que ela respondeu? É óbvio que ela deveria ter respondido a letra B, mas ela respondeu a letra A. E eles refizeram esses testes várias vezes, e o Solomon entendeu, então, que quando as pessoas estão em grupo, elas sofrem uma grande influência da opinião dos outros. Se todo mundo tá falando que é a pessoa chegou a se questionar: nossa, acho que eu não tô entendendo o teste, acho que eu não tô vendo direito. Então, se todo mundo tá dizendo que é A, só pode ser A. Né? Então, isso aqui mostra o grande poder de quando tem uma fala que é quando uma mentira é repetida muitas vezes, ela se torna uma verdade, né? Porque as pessoas vão, não, isso aqui deve ser verdade, não é possível, né? Então, esse é o primeiro ponto de reflexão para você pensar. Daí, eu trago Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, e nesse livro aqui, é um livro bem interessante para você que está tentando entender essas questões das massas, né? Como é que todo mundo acaba seguindo algumas coisas que são realmente questionáveis. Nesse livro aqui do Freud, nesse texto aqui, O Mal-Estar da Civilização,
ele vai fazer um estudo sobre esse comportamento de grupo. Então ele vai trazer aqui pra gente que o ser humano ele tem um sentimento inconscientemente, né? Ele tem um sentimento oceânico, ele tem um sentimento que o move a tentar pertencer, a ter essa sensação de ser acolhido pelo grupo e ser igual. Isso tem lá, a teoria dele é bem complexa, mas ele vai explicar quais são as questões que motivaram isso, por que a gente é assim, mas aqui eu acho importante você pensar nisso, né? A gente vem já, então, instalado com esse sentimento de pertencimento e quando a gente está, então, dentro de grupos homogêneos, então, grupos que seguem um líder, que seguem uma causa, que seguem um ídolo, a gente tende, então, a rebaixar as nossas crenças, os nossos valores, aquilo que a gente acredita e age conforme as outras pessoas ali do grupo estão agindo. Então, isso explica muito bem porque o comportamento das torcidas de futebol, o comportamento das pessoas, por exemplo, numa manifestação, né, em torno de um ideal, em torno de uma causa, de ídolos, né? Então você entende por que as pessoas acabam fazendo coisas que elas não fariam se elas estivessem sozinhas, que elas acham totalmente condenável, mas que no grupo faz sentido, porque existe esse rebaixamento. E esse rebaixamento você não controla, é inconsciente, você tá ali na hora. E para várias pessoas você pode perguntar isso, sei lá, uma pessoa que super calma, que se tornou violenta num jogo de futebol, ela vai te dizer, na hora me pareceu que era o que eu tinha que fazer. Porque esse rebaixamento é inconsciente. E ele funciona, então, dentro desse sentimento oceânico de pertencer e de se reportar a esse líder que está dizendo o que as pessoas têm que fazer, como elas têm que se comportar. Né? No caso, por exemplo, de uma torcida, tem sempre a torcida organizada, ela tem um líder, enfim. Então, você tem o que alguns chamam de comportamento de manada, que é você fazer o que todo mundo tá fazendo e vambora, e tá tudo certo, né? Quando não está. E eu trago aqui mais um teórico, que é o Carl Jung, ele é o fundador, criador da psicologia analítica, e ele traz, então, agora falando da relação dos indivíduos, ele traz a questão dos arquétipos do mestre e do aprendiz, que se constelam quando você tem essas duas figuras, por exemplo, o professor e o aluno, o médico e o paciente, e claro, vou colocar o coach aqui, o coach e o seu cliente, né? E aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Mas o que eu queria que você entendesse agora? Eu te trouxe pelo menos 3 grandes teóricos que estão falando pra gente que nessas relações tem coisas inconscientes acontecendo que fogem do nosso controle, que a gente não tá totalmente ali, então, na massa, né, envolvido na massa, ou às vezes diante de uma pessoa que você tem grande admiração, você não está totalmente consciente do que você está decidindo e pensando. Então, esse vídeo aqui é meio que, puxa, eu preciso ligar esse alerta. Então, eu vou dar um exemplo prático, né? Vou juntar aqui um grande líder, né? Um grande líder que cometeu atrocidades, né? Então, assim, o João de Deus, ele era uma figura religiosa importantíssima, querida, enfim, admirada, e recentemente estouraram em alguns escândalos, mostrando que ele foi capaz de fazer coisas abomináveis, né? Que isso faz com que a gente pense, né? Que comprova realmente isso que a gente está falando aqui, né? Então, o comportamento de manada. Ah, mas falaram que ele fez tal coisa. Ah, ele deve estar errado, não é possível. Se tá todo mundo falando que ele é um homem santo, que ele é um homem abençoado, não é possível que ele tenha feito tais e tais coisas, né? Então, essas 3 teorias que eu tô trazendo aqui, elas se materializam, nesse exemplo do João de Deus e tantos outros, e o Jim Jones, por exemplo, que foi um líder de uma seita nos Estados Unidos na década de 70, ele convenceu algumas pessoas a se suicidarem, ou seja, é o ato de violência máximo, né, que é você tirar sua própria vida. Como que as pessoas fizeram isso? Possivelmente, se fosse outra pessoa falando, eles jamais acreditariam, mas eles foram envolvidos por essas questões, né, inconscientes. Então, eu trago também aqui outro livro que eu me apoiei para falar sobre para trazer aqui para vocês nesse vídeo, que é O Abuso do Poder na Psicoterapia, Adolf
sopa de letrinha, Craig, eu não vou me arriscar a falar o nome dele, e ele vai trazer exatamente isso que eu tô falando aqui. Quais são os perigos, né, nessas profissões, na medicina, no serviço social, no sacerdócio e no magistério. Então, quando a gente está falando dessas profissões, a gente tem, então, um primeiro ponto, que é entender essas profissões, elas têm a maioria das pessoas que entram nessas profissões que eu listei aqui, elas têm um grande desejo de fazer o bem. Então, o médico quer curar, o coach quer resolver o problema, o professor quer ensinar, o assistente social quer né, promover ali um melhor ambiente para as pessoas. Enfim, você tem ali pessoas que são munidas, num primeiro instante, de muita luz, né? Então a gente fala, não, eu vou ajudar, eu vou transformar, eu gosto de pessoas. Mas o que o Jung também fala é que quando você tem um objeto que é muito iluminado de um lado, né? Então quanto maior a luz que ele emana, maior é a sombra. Então o que é a sombra? A sombra são os desejos inconscientes e opostos àquilo. Então, se de um lado eu tenho um ser iluminado com desejos de ajudar, de salvar, a sombra dele é um desejo de controlar, de prejudicar, de machucar. E isso acontece com todo mundo. Todos nós temos luz e sombra. Só que nessas funções, você tem aí maior possibilidade de fazer estragos, né? Então você tem, de um lado, maior possibilidade de fazer estragos e sim, maior possibilidade de trazer grandes resultados. Então, essa sombra, ela vai aparecer nesses profissionais. E eu trago aqui, então, por exemplo, o assistente social que acha que sabe o que é melhor para a família, né? Que ele se torna um profissional, né, autoritário, sem considerar a pessoa. O médico que se considera todo poderoso e o paciente dele é uma criança que não sabe nada. Você já se deparou com um médico assim, que ele não deixa você falar, que ele não acredita nos seus sintomas, que ele fala, toma esse remédio aí e é isso que vai te melhorar, não me questione porque eu sou um médico. Então, assim, ele tem uma vontade de curar, mas tem por detrás, na sombra, esse desejo de poder, de controle, de subjugar o outro. E por ser uma sombra, é inconsciente, ele não percebe. A mesma coisa o professor. Então, você tem um professor que pode se distanciar tanto das suas crianças e se considerar tanto, eu sou o dono do saber, que ele olha para a criança como, vocês não sabem nada, né? Não está nem aberto para fazer essas trocas. E no caso do livro, o Adolf vai falar mais dos terapeutas, porque ele é um junguiano também, né? Só que eu abro um parênteses aqui para falar dos coaches, porque é o seguinte, apesar do coaching não ser terapia, coaching não é terapia, já falo 3 vezes, a dinâmica é muito parecida, né? O coaching é uma metodologia, mas ele tem uma metodologia, tem um desejo de transformar vidas, de ajudar as pessoas, e acontece naquela dinâmica de consultório, né? Um a um, né? Então você tem o coach que teoricamente tem um saber, sabe como resolver um problema, sabe, né, como conduzir uma pessoa, né, para que ela consiga atingir os objetivos dela, e tem lá o cliente que veio para me ilumine com o seu saber. Né? Então, essa dinâmica se constrói. E isso, gente, eu tô falando aqui dessas questões inconscientes, descartando totalmente os profissionais que já vêm com má intenção, né? Eu nem tô levando isso em conta, né? Porque ainda tem isso, né? Você ainda tem as pessoas... Porque você vai me dizer que, não tem só gente de bom coração querendo transformar o mundo. Realmente, tem muita gente que só tá interessada no dinheiro, tem muita gente que tá interessada em enganar os outros, mas a maldade da pessoa, né? Ou seja, a má intenção está no consciente, a pessoa sabe, vou enganar um trouxa ali, vou tirar dinheiro dele ali.
Isso que eu tô trazendo aqui acontece com bons profissionais que não percebem a sua sombra. Então, olha o tamanho do problema. Não é uma questão fácil e não é uma questão só do coaching. É isso que eu tô te trazendo aqui. É uma dinâmica que acontece com vários outros profissionais, né? E aí, pra gente detalhar melhor quais são, né? Então, o que que sofre. Quais são as questões, aí a sombra do coach, né, para você reconhecer melhor. Então, ele pode entrar nessa dinâmica de mestre e aprendiz, em que ele fica dando conselho, em que ele sabe o que é melhor para você, esse cara da montanha. O melhor para você é vocês subirem essa montanha aqui perigosíssima, porque eu sei o que é bom para vocês e vocês vão se transformar a partir dessa experiência. Oi! Não sabe nada da pessoa, não sabe a condição física dela, né? Então, assim, ele se coloca num lugar de poder, de saber e de controlar tudo. Então, essa é uma das sombras. A outra sombra é também acreditar que ele é tipo um mago, um feiticeiro, então alguém munido de poderes, né, sobrenaturais, que vai conseguir resolver o caso das pessoas. Que também a gente pode confirmar, né, nesse mesmo cenário aqui do coach da montanha, ele vai ter uma série de ingredientes. Ele é muito popular, ele tem muitos seguidores, então tem muita gente falando que ele é incrível, ele salvou minha vida, ele é maravilhoso. Você tem esse lugar, então, de suposto saber e talvez essa fantasia, porque esse é um lugar fantasioso, de ser um mago, um feiticeiro, de que ele poderia, então, vencer a montanha mesmo nas condições climáticas mais complicadas e levar as pessoas a fazer isso também, né? Isso tá num lugar de poder, assim, acima de qualquer coisa, né, gente? Então, esses são os aspectos que influenciam ali o coach sem ele perceber, influenciam também um analista, né, um terapeuta, porque nós como psicanalistas e os psicólogos também sofrem dessa síndrome, né, desse pequeno de poder de estar em um lugar que a gente também é colocado. Então aí vai o ponto também para você pensar. Um Messias, né, alguém que se acha Messias, não seria Messias se ninguém acreditasse nele. Então, a gente tem o outro lado das pessoas que acreditaram, que compraram essa ideia, que foram convencidos a fazer algo que talvez eles não fizessem em outras condições. Então, aí eu trago aqui outro desenho para mostrar minha grande capacidade de desenho, que tá vendo? São duas peças de um quebra-cabeça que se encaixam e formam uma duplinha. Um é o cara que quer o lugar de líder, que deseja esse poder, que deseja ocupar esse lugar de prestígio, de credibilidade, de projeção. E o outro é o que procura o mestre. Porque aí a gente também constela, nós como o paciente, o aluno, né, o cliente, e até o crente, né, aquele que acredita num líder religioso, a gente constela o papel do aprendiz, do que está procurando o mestre. Ilumine-me, mestre, com a sua sabedoria. Então, as peças se encaixam. O cara que quer ser mestre encontra aqueles que querem um mestre a qualquer custo. E isso aqui é importante que você entenda, né? É uma vontade inconsciente de ter um grande, se reencontrar, se você não teve, é um primeiro encontro, mas se você teve, se reencontrar com o grande pai. Pode ser uma figura feminina, tá? Não são homens, eu tô trazendo aqui homens porque tá vindo mais na minha cabeça. Mas esse grande pai, esse grande salvador, né? Esse grande mestre, esse guru, essa pessoa que vai me salvar desse meu sofrimento, também pode ser uma figura feminina, mas que tá nesse lugar masculino de salvador, de guia, de guru, de mestre. Então, esse mecanismo, como diria o Jung, então o arquétipo mestre e aprendiz, ele constela dos dois lados, nas duas pessoas. Então, você tem o líder achando, o líder mal, o líder, né, com a sombra, né, encontrando
o aluno desesperado, o aprendiz desesperado por um mestre. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente resolve isso, né? Eu sou uma pessoa muito prática, meus vídeos têm que ter uma resolução. Da parte do coach, ele tem que saber dessa sombra, ele tem que ser orientado a isso, então ele tem que fazer cursos que falem, porque quem se torna psicanalista e psicólogo estuda sobre isso, as armadilhas do poder. Ele tem que entender que dentro dele existe uma sombra, né? Que ele não controla e que ele precisa levar isso para terapia. Então o coach também deveria fazer terapia, assim como o psicólogo, assim como o psicanalista, e todos esses profissionais que eu falei deveriam passar pela terapia para que seja possível ver essa sombra, né? Essa sombra de poder, de dominação, de subjugar. E do outro lado, o cliente, o aluno, o que ele faz? Questione essa necessidade de um grande mestre. Por quê? Será que eu não sei nada? Será que eu não sou capaz de fazer nada? Que eu tenho que seguir desesperadamente um cara pela montanha, né? Questionar essa necessidade. Você pode acionar esse seu espírito crítico, reflexivo. Então, por exemplo, quando alguém me fala assim, Vanessa, esse fulano ou essa fulana aqui é maravilhosa, ela salvou minha vida, ela é incrível, ela é genial, segue aqui. Aí eu vou lá no perfil da pessoa, tem 1 milhão de seguidores, 1 zilhão, eu já aciono, opa, peraí, vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver o que essa pessoa fala? Vamos ver o histórico, as coisas que aconteceram? Então a gente tem que acionar esse senso crítico, sabendo que tem deixando no nosso radar que essas questões inconscientes estão aí, estão postas. E aí, o dia que você se depara né, o dia que as pessoas se deparam com um encaixezinho, né, que nem eu mostrei aqui, as pecinhas se encaixam e aí, muitas vezes, grandes catástrofes acontecem. Nesse caso aí, desse exemplo que eu trouxe do coach, os bombeiros foram acionados, ninguém morreu, graças a Deus deu tudo certo. Mas outros que eu trouxe, outros líderes religiosos, por exemplo, não foi assim que aconteceu, tá? Então, agora, o que fica para o próximo vídeo? No próximo vídeo, eu vou trazer para vocês questões práticas. Como eu avalio um coach, para saber se esse cara pode, ou se essa mina pode me ajudar, né? Porque a gente está aqui reforçando o meu intuito, mostrar que o coaching, como qualquer outra atividade que envolve pessoas, ele pode fazer muito bem, ele tem resultados, mas ele precisa ser feito de uma maneira ética. E para ser feito de uma maneira ética, o próprio profissional tem que ser o seu fiscal, né? Por isso a terapia, por isso ele tem que se colocar em terapia, por isso que ele tem que estar o tempo todo se observando a sua conduta, ele tem que ter um outro, a gente chama de peer coach, um outro colega que vai falar, olha, aqui você tá passando do ponto, não, aqui tá sendo muito legal, porque o coaching traz muito resultado, né? Eu falei no outro vídeo, ele transformou a minha vida primeiro como cliente e depois como profissional. Então, se você tá curioso, se você tá procurando o coaching, ou se você quer se formar, né? Se você quer atuar com isso, assista o próximo vídeo, né? Ele vai ser liberado daqui uma semana. E então, clica aqui onde você estiver no sininho, me siga, se inscreva para você receber o vídeo e não perder nada, tá? E vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. O que você achou disso? Você já caiu aí no papinho de alguém, não necessariamente um coach, mas um médico, alguém aí que falou coisas que você olhou de fora e falou, ih, o que é isso aqui, né? Então, é isso, tá? Então, mantenham-se alertas, acionem o espírito crítico, investigativo de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!